todos, bem-vindos ao primeiro podcast do DOT, o primeiro de muitos, esperemos nós. Connosco hoje temos Marco Leão, terapeuta ocupacional há 9 anos, mestre em terapia ocupacional pediátrica, diretor da Academia Pediátrica, formador internacional em terapia ocupacional pediátrica, vice-presidente da Seven Ciências de Integração Sensorial e muito, muito mais. Olá, Marco. Olá, Rita, como estás? Já fiz aqui uma pequena apresentação tua. Muito obrigado. Se bem que nunca é fácil fazer a tua apresentação muito pequena, porque o teu percurso é notável mesmo. Muito obrigado. Eu costumo dizer que acaba logo na primeira frase. É Marco Leão, terapeuta ocupacional, e está feito. Exatamente. Mas pronto, também é para as pessoas perceberem com quem é que estamos a falar, se bem que já muita gente sabe com quem estamos a falar, não é? Ora bem, para começar, muito obrigada por teres aceito o nosso convite para esta entrevista e para partilhares um bocadinho da tua experiência. Eu sei que é sempre um desafio ser o primeiro no que quer que seja, mas vai correr bem. Mas é também uma aventura boa. Ser dos primeiros é sempre bom, e eu agradeço-te imenso a honra deste convite. Muito obrigado. Ora, essa, eu é que agradeço. Ora, então, Marco, começando pelo início, conta-nos um pouco do que é que te fez escolher a terapia ocupacional e, mais concretamente, a área da pediatria. Epá, agora vamos ter que recuar, não é? Olha, eu entrei em terapia ocupacional, se calhar como a maioria das pessoas, eu espero que cada vez menos, mas muita gente que entrou no meu ano, em 2007, entramos todos um bocadinho sem saber o que era a terapia ocupacional. Eu acredito que isto ainda aconteça com muitas pessoas, e o que aconteceu comigo, e com muito, se calhar praticamente todos os meus colegas na altura, foi que nós entramos todos sem saber o que era bem terapia ocupacional. Sabíamos que era uma área da saúde, que as pessoas não conseguiam definir muito bem o que era também, mas apesar de não sabermos bem para onde é que íamos, demorou muito pouco tempo até nós ficarmos completamente rendidos, e eu inclusive completamente rendido àquilo que era o potencial da terapia ocupacional, e quando começamos a descobrir tudo o que era a base da terapia ocupacional e o propósito da terapia ocupacional na sociedade, foi impossível deixar, e rendemos-nos completamente, e eu rendi-me completamente àquilo que era a terapia ocupacional. Portanto, apesar de eu ir assim um bocadinho às escuras, depois, principalmente com os primeiros estágios, e eu tive uma felicidade enorme nos estágios que fiz, fiquei completamente apaixonado pela terapia ocupacional e mantive-me. Uma coisa que eu tinha mais certeza quando entrei para a terapia ocupacional era que, e sabia isto logo desde sempre, era que queria trabalhar na área da pediatria, queria trabalhar com crianças. E naquela altura ainda não sabia bem a fazer o quê, mas sabia que a pediatria era a minha área, e foi sempre, mesmo durante o curso, fui investindo muito mais na área da pediatria do que em todas as outras áreas, e isso mantém-se até hoje, e eu acho que não vai mudar nunca, porque adoro o trabalho e o contacto com crianças. E pronto, e foi uma descoberta que começou em 2007 e que continua nos dias de hoje. É incrível, é uma das coisas que eu mais gosto na nossa área, que é a constante descoberta e redescoberta que fazemos no nosso trabalho. É fantástico, e é isso que me mantém cheio de motivação hoje em dia. Exatamente, muito bom. Muito bom, não, é muito bom saber que há muitos exemplos parecidos com muita gente, porque eu também aposto que muita gente começou exatamente como tu. Ora, então continuando aqui no âmbito da pediatria, em tempos em que cada vez mais se dá valor ao trabalho em equipa e à cooperação entre profissionais de diferentes áreas, qual achas que deve ser o nosso papel e qual a melhor maneira de conseguir esta interação e colaboração com outros terapeutas, psicólogos e principalmente com professores e educadores? Ok, então nós trabalhamos em equipa nas escolas, não é? Principalmente, Sim, nesta área. Sim, ok. Sim. Sabes, isso é interessante. Eu quando comecei a trabalhar, na clínica da Getting It, que é uma clínica no Porto, e que foi incrível, porque eu aprendi imenso nos 4 anos que tive lá, e eu acho que foi uma sorte tremenda, e nem sempre temos essa sorte, mas foi uma sorte tremenda eu ter chegado a uma clínica
onde havia uma equipa já a funcionar muito bem. Portanto, havia uma equipa de terapeutas ocupacionais, de terapeutas da fala, psicólogos, médicos, e isso foi extremamente importante, porque toda a gente parecia saber onde estava, onde se colocava, qual era o seu papel e como é que a TO entrava ali no meio. Portanto, isso foi um suporte imenso. Eu tinha tido uma experiência antes de começar a trabalhar, fiz um estágio nos Estados Unidos que me ajudou a crescer imenso. E nos Estados Unidos nós temos a nossa profissão bem mais organizada e as pessoas sabem mais localizar-se, não só os terapeutas ocupacionais, mas também as outras pessoas relativamente à terapia ocupacional. E eu lá fazia muito trabalho em escolas e então fazia muito trabalho em equipas multidisciplinares. Eu acho que isso deu-me uma boa bagagem para aquilo que depois tive que fazer quando vim para Portugal trabalhar. Relativamente ao nosso papel, Rita, eu acredito mesmo, de fundo de coração, e cada vez acredito mais nisto, que a terapia ocupacional tem uma visão diferente de todas as outras disciplinas que estão envolvidas no processo académico ou no processo de desenvolvimento de uma criança. Acredito verdadeiramente nisto. E então eu acho que o nosso principal desafio é conseguirmos mostrar às pessoas onde é que está essa diferença e como é que nós, nós terapeutas ocupacionais, numa equipa, somos indispensáveis. Agora, acho que antes disso acontecer, nós próprios, enquanto terapeutas ocupacionais, temos que ter isso bem ciente. Nós próprios temos que saber qual o nosso valor naquela criança, naquela família, e o que é que eu posso acrescentar que mais ninguém está a acrescentar. Eu acho que isso parte um bocadinho da nossa identidade e da nossa confiança. É normal que se eu estou no meu primeiro ano como terapeuta ocupacional, ou segundo, ou terceiro, sei lá, isso seja um bocadinho difícil, porque é uma aprendizagem e eu acho que começamos realmente a aprender o que é terapia ocupacional quando nos formamos, sabes, andamos 4 anos a estudar e quando acabamos o último ano, quando nos graduamos, é aqui que nós começamos a nossa caminhada de aprendizagem realmente. Então, obviamente que isto demora algum tempo e cometemos muitos erros e com eles aprendemos ainda mais, mas este é o primeiro passo, é nós percebermos, ok, se eu tenho esta criança que está numa equipa, esta equipa, e há muitas coisas que na equipa se vão sobrepor, coisas que a terapeuta da fala vai trabalhar ou está a falar, que eu também estou a falar e também tenho como objetivo. Se calhar a psicóloga é a mesma coisa, se calhar a psicometricista, se há uma psicometricista na equipa. Portanto, aqui a questão é encontrarmos esta individualidade. A forma que eu tenho encontrado que melhor nos permite diferenciar-nos é nós agarrarmos com unhas e dentes àquilo que é a avaliação específica da terapia ocupacional. E eu tenho tido a felicidade de dar formações em Portugal e fora de Portugal, e eu acho que esta ainda é uma área onde nós não estamos muito seguros. A área da avaliação e de usar os dados da avaliação para conseguirmos mostrar aos outros, mostrar à equipa, mostrar à família qual é o nosso real contributo. Porque, às vezes, ainda no outro dia estava a dar uma formação de avaliação e às vezes há esta questão que eu acho que é um bocadinho mal interpretada, muitas vezes, que é porque é que esta criança vem para a avaliação em terapia ocupacional, sabes? E muitas vezes se esta criança não está aqui só para tu lhe dizeres o que é que ela faz bem e o que é que ela faz mal. Ela não vem para a avaliação, os pais não vêm com uma criança para a avaliação para tu lhe dizeres que ele não consegue saltar, ou ele não se consegue vestir, ou ele não consegue alimentar-se de uma forma adequada, porque isso eles já sabem, não é? E isso toda a gente diz, a terapeuta da fala diz, a psicóloga diz, a professora diz, e é a professora que te encaminha a criança com estes problemas. A tua real função enquanto terapeuta ocupacional é ajudar a professora, ajudar os pais, ajudar a terapeuta da fala, a psicóloga, a perceber porque é que esta criança não come adequadamente, porque é que esta criança não se consegue vestir, porque é que esta criança não consegue fazer as suas atividades de vida diária como era suposto. E é aqui que nós, com a avaliação, conseguimos dizer, ok, eu avaliei esta criança e encontrei isto. Encontrei hiperreatividade tátil, encontrei um problema de coordenação bilateral, encontrei um problema de mobilidade.
qualquer que seja a área onde tu estás e qualquer que seja o enquadramento teórico que melhor define esta criança e os seus problemas, tu vais usá-lo para justificar essa tua intervenção e essa tua intervenção diferenciada das outras intervenções e assim provar o teu contributo numa equipa. Então eu acho que isto é o ponto essencial da nossa relação, principalmente nas escolas, porque são duas áreas distintas, uma é educação e outra é saúde, e nós somos um elo de ligação essencial entre aquilo que são as capacidades ou incapacidades académicas de uma criança e aquilo que é o seu desenvolvimento sensório-motor, cognitivo e socioemocional. Nós terapeutas ocupacionais temos uma capacidade incrível de entender estes dois mundos e fazer esta ligação que muitas vezes não se faz. Então acho que esse é o nosso principal papel. Acho que não posso acrescentar muito mais do que isto. Não, está perfeito, acredita. Foi uma grande partilha, acredita mesmo. É uma coisa muito... É diferente, foi uma visão diferente, mas é uma visão muito, muito clara. Gostei muito dessa visão, da tua visão sobre este tema, a sério. Eu acho que as coisas acho que se facilitam a partir do momento em que nós mudamos um bocadinho a nossa visão. E a mim tem-me ajudado imenso fazer isto que dizia, ou seja, não só, o meu papel não é só dizer se está bem ou se está mal e quão mal está. O meu papel é, e principalmente agora eu acho que nesta altura, com tudo isto do coronavírus e todas as pessoas isoladas a ter que se redefinirem completamente, tem sido incrível a aprendizagem que eu tenho feito sobre a grande vantagem e a mudança total que é nós darmos a capacidade aos pais e aos professores, mas principalmente aos pais agora, que estão com as crianças em casa, de compreenderem o que é que se passa com as suas crianças e porque é que aquilo que eles estão a exigir nem sempre é possível, ou porque é que a forma como eles estão a exigir deveria ser mudada. E isto é nós pormos todo o nosso conhecimento ao serviço destas crianças e desta família, porque se nós conseguirmos fazer essa partilha e explicar-lhes que criança é que eles realmente têm à frente, porque nem sempre é possível ver isso, o nosso trabalho não tem por onde não ser extraordinário. E isso é uma grande vantagem que nós temos em todas as nossas áreas de conhecimento e que é nosso dever pô-lo em prática quando estamos a trabalhar em equipa. Eu fico muito chateado quando vejo, fico muito chateado quando vejo pessoas, colegas, terapeutas ocupacionais que de alguma forma se deixam, não quero usar uma palavra feia, por isso, se deixam ultrapassar ou calcar por outros colegas. Sim. Quando têm na sua posse todas as ferramentas e às vezes é uma questão de confiança, mais do que outra coisa, mas não tenham medo, malta. Para quem nos está a ouvir, não tenham medo, porque nós temos mesmo uma importância incrível e é importantíssimo fazermos uso dela. Exatamente. Muito verdade. Marco, obrigada. Foi um contributo espetacular. Nada. E continuando nesse ritmo das diferentes abordagens que estavas a falar, a nível da integração sensorial, claro, que é a tua área de especialização, e cada vez mais se destaca como intervenção de eleição de muitos TOs na pediatria, o que é que o conhecimento desta matéria te veio alterar na forma como olhas para a criança, para as suas ações, para os comportamentos? Olha, veio alterar muita coisa, mas sabes que a integração sensorial, para mim, eu nem a consigo separar daquilo que significa terapia ocupacional, porque quando eu comecei, o meu primeiro estágio foi logo no meu segundo ano. O meu primeiro estágio foi logo com o terapeuta Paulo Fernandes, que hoje é um grande amigo e mentor, e é o presidente da Associação de Seven Senses, e foi o meu primeiro estágio, foi lá no Centro de Saúde de Olhão, onde a intervenção não é integração sensorial, mas há uma grande componente de integração sensorial naquilo que é a intervenção em saúde mental infantil. E então eu fiquei logo
completamente amarrado à integração sensorial e apaixonei-me logo de início. Depois tive a felicidade de estar na organização dos primeiros cursos de integração sensorial em Portugal, ou pelo menos dos primeiros cursos da certificação da Universidade Sul da Califórnia, da WPS, com a Seven Senses, e depois o estágio que eu fiz nos Estados Unidos foi na Pediatric Therapy Network, que era um enorme centro de terapia ocupacional e com a vertente de integração sensorial. Portanto, eu cresci na terapia ocupacional ao mesmo tempo que cresci na integração sensorial, e para mim elas estão sempre interligadas. E para mim sempre foi muito simples e muito lógico ver a integração sensorial não como uma forma de intervenção isolada, que eu acho que às vezes caímos nesse erro, de sermos mais terapeutas de integração sensorial do que terapeutas ocupacionais, e isso nunca pode ser verdade. A integração sensorial é uma ferramenta de trabalho dos terapeutas ocupacionais. Portanto, o que eu acho que nos dá a integração sensorial e que me deu a mim, e eu acho que cada vez mais pessoas estão mais alerta para isso e mais atentas, ajuda-nos a dar resposta para algumas coisas que até então, eu vou dizer até então, cá em Portugal, na nossa realidade, porque a integração sensorial existe há 50 anos, há mais de 50 anos, como teoria. Portanto, ajuda-nos, em certo momento, a dar respostas para crianças que nós víamos a chegar cada vez mais às nossas clínicas sem conseguirmos dar-lhe uma resposta adequada. E o que dá a integração sensorial, que eu acho fascinante em termos de teoria, baseia-se na neuroplasticidade cerebral, baseia-se na capacidade que nós temos de, enquanto intervenção e enquanto intervenientes, de mudar o cérebro de uma criança, e nós sabemos, a neurociência e os estudos mais recentes provam como isso é possível, não só em crianças, mas em adultos e população mais geriátrica, mas dá-nos a capacidade de nós justificarmos comportamentos que até então eram só vistos como comportamento. Se uma criança com autismo se batia nela própria, a intervenção que era mais adequada até então é uma intervenção cognitiva ou comportamental para ela deixar de se bater. E para mim falhava-me aqui algo importante, que é, porque é que esta criança se está a bater? Então a integração sensorial ajuda-nos a perceber, ok, se calhar esta criança tem um problema de reatividade sensorial, um problema de modulação, então os estímulos que ela está a receber, os estímulos táteis ou auditivos, são tão intensos que a forma que ela tem de os regular é bater-se. É uma forma desorganizada, mas é uma forma de regulação. Então, isto ajuda-nos a perceber, ok, a causa que está aqui não é uma causa cognitiva, esta criança não se bate ela própria porque tem um problema não tem uma incapacidade intelectual. Ela bate nela própria porque está à procura de regular um sistema sensorial, regular as suas sensações, manter-se organizado. Isto é muito mais básico que cognição. Então, à medida que eu fui estudante de integração sensorial, fui começando a perceber que ela encaixava perfeitamente em tudo o que nós sempre falamos no curso e sempre estudamos sobre a hierarquia das nossas funções executivas, a hierarquia do nosso comportamento, a hierarquia do nosso pensamento e cognição. Há coisas que são muito mais básicas e que vão afetar tudo aquilo que nós chamamos de resultados finais ou produtos finais, que é o que nós vemos efetivamente. Se a criança tem ou não capacidade de se manter regulada, se a criança tem ou não capacidade de estar concentrada, se a criança tem ou não capacidade de vestir e fazer outras atividades de vida diária. Isto tudo são os produtos que nós vemos, é o comportamento que nós vemos e o desempenho que nós vemos. A integração sensorial ajuda-nos a ir um bocadinho mais ao fundo, perceber o que é que poderá estar na base e o que é que poderá estar a correr mal quando estes produtos finais não saem como nós gostaríamos. Então, o que nós temos visto pela investigação que tem surgido e pelas pesquisas que têm surgido ultimamente, é que cada vez há mais suporte científico a validar a teoria de integração sensorial e a sua intervenção, principalmente em crianças com autismo, e que tudo isto começa a fazer não só sentido na nossa prática diária, mas também sentido em termos científicos e de base de conhecimento, da base das neurociências e é muito gratificante ver estas coisas a acontecerem e conseguir acompanhá-las e até participar delas. Eu acho que
interesse na integração sensorial acontece por duas coisas. Uma, porque realmente a comunidade médica e científica está a dar mais importância à integração sensorial, cada vez mais importância. Nós vemos isso, por exemplo, pelo DSM-5, que no autismo já inclui como critério diagnóstico as questões da reatividade sensorial. E vemos porque eu acho que as pessoas que realmente têm formação em integração sensorial começam a ter uma organização de avaliação e intervenção que é mais consistente e lhes dá mais respostas e ajuda-as a ajudar mais famílias, e eu acho que isso é sempre o nosso grande objetivo, não é? Eu acho que isso é o máximo objetivo de qualquer terapeuta ocupacional, é ajudar o máximo a criança e a família que tem à frente. Exatamente. Marco, muito obrigada por este testemunho. Foi Olha, realmente rico. Já estamos mesmo a terminar. Tenho só mais duas questõezinhas muito rápidas para ti. E esta é uma das minhas questões que eu mais gosto de perguntar aos terapeutas ocupacionais, que é: onde é que vês a terapia ocupacional daqui a 10 anos? Olha, onde é que eu vejo? Sabes que eu ultimamente tenho-me dedicado muito às questões da escola, às questões da educação como área de ocupação, não é? Porque, falava disso há bocadinho, que é, eu acho que há um buraco enorme entre aquilo que nós sabemos enquanto neurologia, neurociência, neuroeducação e aquilo que nós vemos todos os dias a acontecer na escola. Então nós sabemos que é importante as crianças terem o máximo de capacidades sensoriais e sensoriomotoras e tempo para brincar livremente nos seus primeiros 5 anos de vida, para não dizer 7 anos de vida, mas essencialmente nos primeiros 5 anos, que são os tempos da pré-escola. Nós sabemos isso, há imensos estudos a comprovar, há cada vez mais estudos a comprovar os perigos das novas tecnologias, do tempo de sedentarismo, todas estas coisas que nós sabemos que afetam o desenvolvimento da criança, mas depois o que vemos nas escolas é exatamente o contrário. Nós vemos cada vez mais tempo de mesa, fichas, cada vez mais atividades de motricidade fina, cada vez uma pressão maior para escolarizar as crianças em vez de exatamente dar-lhes aquilo que a ciência e os estudos científicos dizem que elas precisam. Então, eu estou muito focado e muito interessado em tentar aproximar estes dois polos, que é o polo daquilo que nós conhecemos enquanto saúde e neurociências e o polo da educação. Então, para cumprir isso, a visão seria, daqui a 10 anos, eu gostaria mesmo que houvesse um terapeuta ocupacional nas escolas, e eu não quero dizer um terapeuta ocupacional com um apoio externo à escola, como já existe, nem um terapeuta ocupacional com um apoio às crianças que têm dificuldades, como já existiu. O que eu acho e espero ver daqui a 10 anos é um terapeuta ocupacional a fazer parte das decisões diárias na escola, na educação, para todas as crianças. Organização dos dias. Por exemplo, dou-te um exemplo muito simples. Em alguns casos, isto são casos esporádicos, mas eu espero que eles aconteçam mais e mais. Lembro-me de alguns casos específicos em que, em algumas escolas que nos deram um bocadinho mais de liberdade, conseguimos, por exemplo, alterar a organização da rotina do dia para coisas tão simples como, em vez das crianças saírem da sala diretamente para a cantina, como fazem em quase todas as escolas, não é? Tem uma manhã de aulas, acaba a última aula da manhã, vão diretamente almoçar e depois têm 1h30 de recreio. O que nós conseguimos fazer numa ou noutra escola foi que, em vez de irem logo para a cantina, fossem brincar para o recreio uns 30 minutos e depois viessem comer e depois brincassem mais 30 minutos depois da alimentação. O que é que isto permitiu? Permitiu que as crianças que tiveram uma manhã sentadas tivessem um bocadinho mais de movimento, apanhassem um bocadinho mais de sol e ali alguma vitamina D que nós sabemos está relacionada com a organização, que está relacionada até com o apetite, e então quando elas foram comer já iam com muito mais apetite, iam muito mais reguladas do ponto de vista da organização sensorial, porque tinham tido movimento e, se quiserem, da forma mais generalista possível, tinham gasto aquelas energias, que nós sabemos que é muito mais do que isso, não é? Mas vêm organizadas para a cantina, comem melhor, comem mais sossegadas e depois vão brincar outra vez antes de irem para uma tarde de escola. E só esta mudança fez, ou melhor, só esta pequena alteração fez mudanças incríveis naquela escola e naquelas crianças.
E o que eu vejo daqui a 10 anos é nós termos esta influência. Nós, como terapeutas ocupacionais, conhecedores da rotina, conhecedores da influência que têm os momentos das rotinas na vida das crianças e conhecedores também de como adaptar e modificar tarefas para que todas as crianças possam ter o seu maior sucesso nas atividades. Eu espero ver isto daqui a 10 anos. O terapeuta ocupacional a fazer parte destas decisões e não só quando há um problema. Então, eu acho que esse é o caminho. Exatamente. Espero eu também, sinceramente. Ora, última pergunta, assim a pergunta da emoção do fim. Se tivesse que definir a tua experiência toda na terapia ocupacional numa só palavra, qual é que essa seria? Numa palavra. Difícil. É difícil. Mas olha, eu vou escolher paixão. E vou escolher paixão porque eu tenho uma história para ela. Num dos meus estágios, eu tive a oportunidade de estagiar com a terapeuta Cristina Farinha, que é uma terapeuta, e foi um estágio de saúde mental, portanto nada relacionado com pediatria, mas um estágio que me marcou imenso, porque foi um estágio construído, o sítio onde nós estagiamos era a unidade de reencontros, que foi construída em torno, e completamente, em torno não, por dentro e por fora, do modelo de ocupação humana. E a terapeuta Cristina Farinha é uma apaixonada do modelo de ocupação humana e depois passou-me esse bichinho também para mim. E no último dia de estágio ela disse-me assim, Marco, podem acontecer muitas coisas na sua vida, mas nunca deixe de se apaixonar pela terapia ocupacional. Porque se não deixar de se apaixonar pela terapia ocupacional, sempre que houver coisas más, haverão coisas boas para resolvê-las e vão conseguir surgir coisas ainda melhores. E eu acho que esse é sempre... Eu lembro-me muitas vezes desta última frase. E eu acho que é uma ótima coisa para passar a outros colegas, e eu faço-o sempre que tenho essa oportunidade, porque há muitas coisas que não vão de acordo com aquilo que nós queremos, e nós estudamos todos... Toda a gente, eu acho que passou por isto, por aquela paixoneta incrível pela terapia ocupacional nos 4 anos de formação e depois um choque e uma depressão terrível no primeiro dia que chegaram ao mercado de trabalho. Toda a gente, eu acho que passa por isso. E eu vi houve muitos colegas do meu ano que neste processo desistiram, porque não nos dão as condições ideais. Nós queremos fazer uma avaliação, mas nem sequer temos as ferramentas, não temos o tempo, não temos o espaço, dão-nos uma mesa e pouco mais para trabalhar. Nós temos que comprar os materiais, temos que andar com o carro sempre cheio de tralha de um lado para o outro para conseguir fazer aquilo que nós achamos que é o mínimo pelas crianças ou pelos nossos utentes. Mas isso é paixão, sabes? Isso é aquilo que não nos deixa desistir. E eu tenho a certeza que houve sempre, depois disto tudo, um momento em que, ao final de um dia destes caóticos, que nós temos 10 miúdos e temos que andar aí a correr 3 vezes para a Tiger para comprar material, e sem que ninguém nos pague por isso, houve sempre aquele momento em que a mãe nos manda no final do dia um vídeo dele a andar, ou a comer sozinho, ou a conseguir aquele objetivo em que tu estás a trabalhar. E enquanto nós conseguimos manter isso vivo, acho que não vai haver nada que consiga parar isto. E eu acho que isso mesmo é muito importante. Por isso essa é a minha palavra. Uau. Olha, eu espero mesmo que as pessoas ouçam até ao fim, porque se a entrevista já foi boa, este final foi perfeito, Marco. Pronto. A sério, foi um final mesmo perfeito, foi um final mesmo muito, muito, muito bonito. A sério. Muito obrigado. Aposto que quem estiver a ouvir neste momento vai se identificar imenso com o que acabaste de dizer, porque eu não sou da mesma área que tu neste momento e estou-me a identificar mesmo muito com tudo o que tu acabaste de dizer. Por isso, a sério, muito obrigada pela partilha, Marco. De nada, olha, e muito obrigado por esta iniciativa e por tudo que tens feito. Eu acho que isso é importantíssimo. E eu acho que estamos numa ótima fase na terapia ocupacional. Eu vejo muita gente com iniciativas a querer mostrar aquilo que nós fazemos. Eu acho isso importantíssimo. E acho também que está a acontecer outra coisa que eu acho que vai mudar completamente os próximos anos, que é, eu vejo uma maior partilha entre as pessoas e uma maior disponibilidade para
para isto, para pararmos, falarmos um bocadinho, partilhar como é que tens feito, como é que tens soluções para os problemas que eu estou a enfrentar, se calhar já passaste por isto mesmo, e eu acho que isto deve continuar em todos nós, e principalmente esta nova geração, Rita, estou a falar, até pareço velha a falar, mas esta nova geração que vem hoje, os estudantes de hoje, os recém-licenciados de hoje, são aqueles que vão estar a acolher os estudantes da amanhã, e isso é mesmo importante que este seja o acolhimento de, ok, vem cá, eu já estive nessa posição, porque todos tivemos, vem cá que eu ajude. E eu acho que isso vai fazer total diferença no futuro da terapia ocupacional. Por isso, obrigado também por aquilo que tens feito. Olha, a sério, muito obrigada pelo que disseste e concordo a 100% contigo. A entrevista não é minha, mas eu dou também a minha opinião, não é? Concordo a 100% contigo. Eu não estou cá há muito tempo, cá na terapia ocupacional não estou há muito tempo, mas apanhei uma altura em que é incrível ver a quantidade de pessoas que falam umas com as outras, que partilham mesmo as coisas que fazem com o maior amor, com a maior dedicação e com a maior, eu vou dizer esta palavra que é muito antiga, mas com a maior gentileza de sempre, e tenho visto muita gente a ajudar as pessoas que vêm, as pessoas que já estão cá, e esta partilha, tanto eu falo de atividades, como de conhecimentos, como de experiências, como de intervenções, de tudo, e tem sido uma coisa muito rica de se fazer. Eu que estou eu que também sou uma das pessoas que partilha, tenho recebido um feedback espetacular das outras pessoas que também têm páginas ou projetos ou o que quer que seja, e eu concordo exatamente contigo, digo isto muitas vezes, acho que estamos numa fase espetacular da terapia ocupacional e eu estou a adorar tudo isto. Ainda bem, ainda bem. É manter esse espírito. Exatamente. Olha, Marco, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, eu. Espero que continues connosco nas próximas entrevistas. Foste o nosso primeiro grande desafio, até para nós que ainda não sabemos muito bem como é que isto vai funcionar, mas quero-te agradecer muito e espero mesmo que continues connosco nas próximas. Certamente, claro que sim, claro que sim. Obrigado, Rita. Muito obrigada. Felicidades, um grande abraço.